O cara que vem pelo tráfego pago, em geral, ele não é um cara que vai engajar. Ele é um cara que vai comprar. Por isso ele vem pelo tráfego pago. Você tá comprando um cara mais próximo do seu comprador. Então é como se você estivesse comprando um cara de fundo de funil. Pode investir em tráfego? Pode. Deve. Faça isso. Mas não faça só isso, não permita que a sua estratégia se baseie só nisso. O Yeser só cresce organicamente. Eu não gasto dinheiro para crescer seguidores. Então, a gente tinha um Reels que durante muito tempo era o que precisava fazer. Isso tá voltando a uma base de encontro com todos os outros formatos. Então é natural que uma coisa funcione e depois ela volte a ocupar o espaço que ela deveria ocupar. Existe um ponto de equilíbrio saudável entre fazer um pouco de tráfego pago, né, com mídia paga e tráfego orgânico, sem que a mídia atrapalhe o tráfego orgânico? Para crescimento, assim, é difícil falar que não existe, porque tem como. Só que a preocupação tem que ser a seguinte, é assim, o cara chegou pelo tráfego pago, você precisa fazer esse cara entrar na conexão. Que é tipo como se fosse a metade do funil, né? Vamos dizer assim. Porque se o cara só vem pelo tráfego pago, ele continua naquela... É como se o cara só produz topo de funil, mas o topo de funil dele é o tráfego, o que é pior do que o orgânico, porque pelo menos no orgânico o cara decidiu te acompanhar. No tráfego você empurrou um conteúdo para chegar nele. E não necessariamente às vezes ele é a pessoa bem desenhadinha, né? Então, o ponto é, tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Tem, desde que você se preocupe muito com geração de conexão. Então você se preocupar com diálogo dentro do direct e você fazer conteúdos que são mais pessoais para que a pessoa, ela fale assim, nossa, essa pessoa é parecida comigo, ou alguma coisa assim, porque senão, o cara que vem pelo tráfego pago, em geral, ele não é um cara que vai engajar, ele é um cara que vai comprar, por isso ele vem pelo tráfego pago, você tá comprando um cara mais próximo do seu comprador, então é como se você estivesse comprando um cara de fundo de funil, e o cara de fundo de funil, em geral, ele não vai engajar muito, porque ele tá pronto para fazer uma compra. Só que ele não tá no fundo do funil. Ele é um cara de fundo de funil que tá no topo do funil. Então ele tá recebendo todas as comunicações e não engajando com nada. Porque o cara que tá naturalmente no fundo, ele engaja com outras coisas. Sim. Mas o cara que veio do tráfego, não. Então você precisa fazer o cara do tráfego ficar por outro motivo. E aí só tem como fazer isso com conexão. E daí, se a sua estratégia de mídia, né, de segmentação estiver errada, você estiver trazendo a pessoa que depois não vai se conectar porque ela não é o perfil do seu público-alvo, e aí tem uma série de coisas que podem agravar e você pode começar a estar gerando uma série de seguidores meio zumbis, né, Sim. que em algum momento vão deixar de seguir ou nunca vão interagir e as suas métricas vão piorando, né, as taxas de engajamento e tudo mais, né. E a bosta que velho, é que eu fico muito... É que as pessoas que usam só tráfego pago pra crescer, ela tá gerando um problema tão grande, que o cara quando ele vem... E eu não tô com... as pessoas confundem isso com, eu tô fazendo time por orgânico. Não, velho, porque eu também invisto em tráfego pago. Só que o problema do cara que vem pelo tráfego pago para só ser seguidor é que ele não cria uma base de pessoas que o algoritmo depois vai olhar e falar assim, interessante, vamos entregar para mais pessoas como essas aqui? Ele não faz isso. Sim. Ele só faz isso com as pessoas que vêm do orgânico. Então assim, pode investir em tráfego? Pode, deve, faça isso. Mas não faça só isso, não permita que a sua estratégia se baseie só nisso. Porque senão, se você desligar os aparelhos, tu para de respirar. E aí que eu venho... o meu ponto sobre você precisa crescer organicamente, porque até quando isso acontecer, tu diminui seus custos no tráfego, porque as pessoas, elas são semelhantes, em estágios diferentes e com motivações diferentes, mas em tese deveriam ser parecidas. Só que a pessoa que vem pelo orgânico, ela tomou a decisão ela viu teu perfil, ela viu as postagens, ela foi impactada com repetição e ela decidiu te seguir. Então precisa existir isso para o teu perfil ter vida. Se o teu perfil não cresce organicamente e não precisa só crescer organicamente, ele não tem vida. E aí a gente tem um problema. Perfeito. Na verdade, assim, né? São muitos fatores que convergem de certa forma ou de todas as formas para as métricas orgânicas, para você definir a saudabilidade de um perfil, né, por N fatores, por qualidade de conteúdo, por estratégia, mesmo estratégia de mídia, né? Cara, o meu ponto tem que crescer
Pra mim, se eu fosse falar só o Yezer só cresce organicamente. Eu não gasto dinheiro para crescer seguidores. Então, eu não uso dinheiro para a distribuição de conteúdo, que é o termo usado na nossa área. Mas, para venda, aí sim. Porque quando tu fica bom de orgânico, tu começa a gastar uma grana alta para impactar a tua base de alcance. Porque começa teu conteúdo ir para tanta gente que você já começa a ver que é para você impactar pessoas que estão de fora. Nem dá, porque tem tanta pessoa interna e mais qualificada e mais quente que até você alcançar todo mundo e sair já é uma grana altíssima. E em geral é mais fácil. Pô, quantas vezes eu já fazendo lançamento perguntava assim, qual base de leads estava convertendo mais? A base de leads quente, a base de leads frio? Qual era a porcentagem? A diferença era muito grande. Então eu não estou dizendo que não deve investir em tráfego. Deve. Só que faça isso com o auxílio do orgânico, porque em geral dá ruim. Você falou uma coisa muito legal, né? Se você cresce sua audiência no orgânico, portanto, você tem um público qualificado, e se aí você tá trazendo essa conexão, você pode fazer mídia para esse público, né? Para você aumentar a distribuição para o público que já tá engajado. Então você tá turbinando, né, uma base já qualificada, né? Do que você buscar base nova, né? Exatamente. É o que a gente faz no nosso, né? Não dá nem para chegar no público frio, porque o público que já entrou no nosso perfil já é muito grande. Yezer, o que você acha que vem de funcionalidades anunciadas do Instagram por esse futuro próximo, né? Estão falando que podem criar um app novo só para Reels separado, né? Vai ter o aplicativo que vai concorrer com CapCut, ou novos formatos, mudou o formato da grade do perfil, né, para 4x5, né, um pouco mais verticalzinho. O que você tá vendo, né, de futuro, e o que você acha que isso traz de impactos para os criadores? Perfeito. Cara, como ferramenta, assim, vou te dizer que as formas de produzir conteúdo, elas vão aos poucos tomando o seu lugar ao sol. Como assim? A gente tinha um Reels que durante muito tempo era o que precisava fazer. Isso tá voltando a uma base de encontro com todos os outros formatos. Então é natural que uma coisa funcione e depois ela volte a ocupar o espaço que ela deveria ocupar. Então, não podemos esquecer que o Instagram ainda é uma rede social de fotos, apesar de que as pessoas produzem vídeos, enfim. Se fosse uma plataforma de vídeo, só teria vídeo. Mas existem muitos produtores de fotos que produzem só imagens. E engajam. Exato. Né? Muito. E é esse o meu ponto. Por quê? Eu até poderia dizer que algum tempo atrás as imagens não traziam muito resultado se você olhasse para o número de seguidores, mas voltaram a trazer. Especialmente o carrossel voltou a performar muito bem, como performava antes. Já temos aí, agora recentemente, fiz nessas últimas semanas, né, postando conteúdo, já tem postagem em carrossel trazendo muito mais resultado quando você compara a base de não seguidores. Então assim, proporcionalmente, tenho ganhado mais seguidores quando alcanço por conta do carrossel do que por Reels. Então isso é interessante. Então é você entender... Que mostra essa normalização dos formatos, né? É aquilo, né? Tem público. Público tá onde? O teu. E o que você gosta de fazer e o que você tá fazendo. Então é muito importante ter essa diferenciação aqui. Sobre a plataforma de edição, que eles estão fazendo lá o CapCut, né? Cara, é interessante dizer que as pessoas, elas editam conteúdos e elas vão criando formatos. E é bom você ficar de olho no que vira formato. Por quê? Tem uma fonte no Instagram que eles acabaram de mexer nela. Era a última fonte dos Reels, dos Stories lá, né? Era uma fonte meio tipo... era serifada, né? Era a última fonte que ficava lá. E eles mexeram nessa fonte. Só que essa fonte, durante muito tempo, se você pegasse essa mesma fonte e colocasse num vídeo ela e a primeira, que era a primeira, agora virou a segunda, esse conteúdo aqui tinha muito mais performance a nível de entrega e ganho de seguidores. Pô, mas é só uma fonte. Pois é. Se você usa Comic Sans, que é aquela fonte zoada, ela tem menos resultado do que as outras. Mas eu gosto. Pô, tudo bem. Por exemplo, eu fiz um negócio dentro do meu Instagram, que eu decidi escolher uma pessoa pra fazer essa pessoa ganhar 10 mil seguidores no intervalo de 90 dias. Eu escolhi uma menina, a Ana, e aí a Ana, ela só editava os conteúdos dela usando vermelho.
Aí eu falei pra ela, pô, Ana, eu sei que você gosta da cor e tal, é incrível, mas se a gente fizesse em branco, a gente teria mais resultado. Vamos fazer? Vamos testar? Proporcionalmente, com o mesmo impacto, mesmo alcance, a gente ganha mais seguidores usando a cor branca do que a vermelha. Ah, mas o vermelho e tal, tudo bem, a gente pode continuar usando, não precisa parar. Mas é uma questão de que o que as pessoas estão vendo com mais frequência. Elas estão vendo mais fontes brancas ou fontes vermelhas? Ah, mas é o diferencial. Tudo bem, tem espaço para o diferencial, mas como você está usando um formato que ele é puramente editado dentro de uma plataforma como o CapCut, aqui tem um formato de maior funcionamento. Que gera mais familiaridade para a audiência, que já viram em outros, né? Exato. Retém melhor e converte melhor, provavelmente, né? Exato. Então foi a primeira coisa que eu conversei com ela. Falei, cara, a questão da cor. Eu sei que você gosta do vermelho, mas o branco vai funcionar melhor pra gente. A gente começou a mudar. Então, essa questão de você olhar para as métricas, olhar para o que você tá fazendo, entender o que tem outras pessoas fazendo, pra você ver se tá no caminho correto, eu acho que isso é uma coisa que vai continuar funcionando. E assim, a forma de produzir conteúdo, ela muda. Então, antigamente era 3 dicas para você aprender a viralizar no Reels. Isso funcionava. Hoje, assim, cara, eu tenho uma história muito engraçada sobre ganhar seguidores. Esse dia aí o cara conta uma historinha. Hoje, historinha funciona melhor do que aquelas 3 dicas. Então, vai mudando. Uma coisa funcionava bem antes, aí depois funciona outra, e você precisa se adaptar. Então, a questão de adaptação, ela tá aí. E por fim, ferramentas novas vão nascer. E sempre tem gente que fala isso, as pessoas nunca elas escutam isso. Quando uma ferramenta nasce, usa ela, porque é a sua principal chance de sair na frente de todo mundo. Por exemplo, canal de Instagram, a gente tem quase 50 mil membros lá. Por quê? Porque a gente criou quando foi criado o negócio. Threads, mesma coisa, criei quase que no dia 1. A gente hoje tem a oportunidade de sair na frente. Ah, não gosto, não tem problema, cria. Ferramenta de engajamento no Stories, quando sai uma feature nova, testa que eles querem que você teste e vão aumentar teu alcance, provavelmente. Exato, vê o que faz sentido pra você, que você, pô, dá pra, isso aqui tá ali disponível, vamos lá, vamos fazer. E por exemplo, até essas questões das features que vem nos stories, né? Ah, veio uma métrica lá. Aí é uma figurinha que você vai colocar e vai aumentar teu alcance. Beleza, eu tenho minhas considerações sobre isso. Mas assim, você quer usar? Então usa com um intuito. Porque se for só pra usar pra aumentar a visualização, pra quê? Sim. Tipo assim, tu tá vendendo alguma coisa? Não. Ah, é pra aumentar a visualização. Mas tu não tá fazendo nada com essas visualizações. Então assim, tem a ferramenta. Tem você sabe que é uma brecha. Quer usar? Usa. Só que usa com intenção. Pô, as pessoas vão clicar e logo depois desse eu vou colocar um story pedindo ajuda pra elas a respeito de algum negócio. Tipo assim, gente, esse piso aqui de casa, ele tá manchado e eu não sei como é que tira a mancha desse piso. Vocês já viram isso aconteceu já na casa de vocês? Que tipo de produto tem que passar aqui? Ah, mas não tem nada a ver, eu falo sobre, sei lá, criação de conteúdo. Tudo bem, cara, não precisa ter nada a ver. As pessoas elas só precisam ter uma interação contigo e pode começar daí. Uma venda de algum produto, de um negócio besta como esse, entendeu? Então, quer dizer, né? É a mesma funcionalidade técnica ou formato, só que sabendo usar para um objetivo, né? Específico que vai dar algum resultado que você planejou, né? E até, voltando nessa sua pergunta, acho que agora já deve ter o quê? Acho que eu criei em novembro isso. Em novembro eu criei um perfil do zero. E meu objetivo era fazer esse perfil crescer 10 mil seguidores em 90 dias. Ele chegou em 10 mil seguidores no dia 91. Só que, olha, eu fiquei bem impressionado com esse projeto. Por quê? Porque, de fato, o perfil cresceu com coisas que eu fiz quando eu criei o meu perfil. Então, eu sei que às vezes as pessoas elas esperam que a gente dê uma resposta que é nossa, isso aí é muito... Esse é o segredo. E cara, eu fiz exatamente o que eu fiz quando eu criei o meu perfil pessoal em 2020. A mesma coisa. As pessoas vão conversar comigo, eu vou mostrar que elas são importantes. A pessoa vai me perguntar um negócio achando que eu não vou responder, eu vou responder de um jeito que ela não esperava que eu respondesse. Então ela pode até esperar que eu respondesse, mas ela não esperaria que eu respondesse dessa forma. Então eu pego foto, pego um texto da internet, pego um vídeo longo, vou lá, escrevo, mando um áudio. É uma baita resposta. As pessoas vão comentar nas tuas postagens, eu vou responder. As pessoas vão te marcar nos stories, você vai repostar.
Você vai postar conteúdo nos stories, marcando alguém para uma pessoa grande te repostar. Por exemplo, tá vendo um podcast, vai lá, marca o Léo, marca eu. Pô, se tu ganhar uma repostagem aqui, quantos novos clientes tu pode ganhar? Sim. Tudo bem, você pode não ganhar um monte de seguidor, mas pode ser que uma pessoa que esteja na tua audiência ou na minha, veja teu perfil e, pô, comece a gerar um relacionamento contigo. Então, é daí. Tu vai assistir um podcast? Fica de olho nisso. Tu vai ver uma palestra? Fica de olho nisso, porque às vezes é uma repostagem que faz o resultado. Então, a gente criou esse perfil, ele cresceu os 10 mil seguidores em 91 dias, e muitas dessas estratégias foram menção de pessoas nos stories, postagens que também eram muito compartilhadas, Reels, eu fiz bastante Reels, o mesmo formato de edição, não ficava mudando. E aí, cara, quando você faz um bom trabalho, você sabe o que tá fazendo, porque a pessoa precisa saber que ela tá fazendo um trabalho legal. É só consequência o crescimento. Então, quer dizer, você quis fazer do zero para ver que aplicando os princípios, né, que você já sabia, você, né, não precisava herdar uma autoridade já construída para continuar crescendo. Dava para fazer do zero. Eu fiz exatamente mostrando para as pessoas que apesar de ser o Yeser, eu não usei isso. Sim. E eu documentei. Eu gravei vídeo todos os 91 dias. Todo dia eu abria minha câmera e falava, hoje eu vou fazer isso. Hoje eu fiz isso, olha o resultado. E tinha, cara, e aí foi lindo de ver, Léo, porque teve um momento que eu fiquei muito desmotivado. Por quê? Nos primeiros 35 dias, o negócio não ia pra frente, velho. Mano, não crescia. E eu tinha um comprometimento público que eu precisava fazer o negócio acontecer. E aí, tipo, tinha a minha autoridade que poderia ir pro saco lá. E aí eu falei assim, cara, que merda que eu fiz, mano. E olha, eu prometi para as pessoas que ia conquistar esse resultado. E era um dia 30 e tantos, assim, tá? Quase metade do projeto. E o negócio não tinha crescido nem 2 mil seguidores, velho. Eu falei assim, mano, se eu for ver que eu precisava ganhar uma quantidade X de seguidores no dia, era que eu acho que uns 100 seguidores, uma média assim, tinha dia que eu ganhava 3 seguidores, velho. Eu falei assim, cara, velho, que eu vou fazer, mano? Só que aí eu fiquei... E nisso foi muito legal, porque eu gravava a minha reação. Eu falava, gente... Frustração. Frustrado pra caramba. E quantas pessoas não ficam frustradas por dias? Sim. O problema é que eu não podia parar. E eu não parei. Então, assim, tinha o dia das frustrações, mas tinha um dia, por exemplo, que um cara muito grande me repostou. E só nesse dia eu ganhei 600 seguidores. Eu falei, caraca. Então é um vale, mano. E um pico, tipo assim, tem um dia que eu tô muito feliz, tem um dia que eu tô triste. E é isso aí, velho. A jornada é essa, entendeu? E que, na verdade, ela não deixa de ser uma analogia da jornada da vida em qualquer projeto. Que é sobre constância, repetição, visão de longo prazo, fazer o básico bem feito sempre, né? Sim. E não você ter uma bala de prata que vai resolver tudo, né? Que muita gente quer isso, né? Qual é aquela dica que vai mudar minha vida, que vai fazer eu ter shape, que vai fazer eu ter 1 milhão de seguidores, que vai fazer meu podcast, né, virar o próximo Podpah, o próximo Flow, e não tem, cara. São anos, né? Na exato. batalha, né? Tem até aqueles posts que eles são meio motivacionais que falam, né? Quantas postagens uma pessoa precisou fazer pra viralizar um conteúdo. Então, sim. Assim, pô, eu não sou um cara acima da média, eu só postei muito mais que a pessoa que tá vendo. Então, não é que eu sou acima da média, é que eu postei mais. A mesma história, por outra frase que eu gosto muito, é que o sucesso veio depois. O sucesso do dia pra noite aconteceu depois de 10 anos ralando, né? Mais ou menos por aí, né?